Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gisele. Depois de um pequeno hiato não intencional, estou aqui de volta. E como vocês viram no meu último vídeo, com um projeto para ler Annie Ernaux e voltando pontualmente a tempo para a gente falar sobre o primeiro livro, então O Lugar, foi traduzido pela Marília Garcia, foi publicado originalmente em 83, isso, e publicado aqui no Brasil em 2021 pela editora Fósforo. Quem não viu lá, o vídeo tá aí, vou deixar linkado para vocês darem uma olhada. Mas a ideia é ler por ordem cronológica do lançamento original os livros da Annie Ernaux, na medida do possível, né? A gente não vai conseguir ler tudo, porque meu francês é muito básico. Tem um livrinho de entrevistas em francês que eu coloquei lá na lista que eu talvez dê conta. Veremos, descobriremos, mas eu deixei ele pro final, então isso acho que também me ajuda um pouco. Tem alguma outra coisa em inglês também que eu consegui, e óbvio os lançamentos aqui brasileiros, né, esses todos presentes. Inclusive, caso alguém leia francês por aí e quiser comentar essas lacunas e enfim, coisas do tipo, vai ser uma delícia. Como a proposta dessa sériezinha da Annie Ernaux, esse projeto Annie Ernaux, é falar um pouco mais profundamente sobre esses livros. Eles vão ter spoilers, digamos assim, né? Vai ser mais uma discussão do livro propriamente. Bom, uma discussão, eu tô aqui sozinha, né? Mas enfim, né, uma conversa, né, sobre o livro um pouquinho mais completa. Então eu recomendo que você já tenha lido ou não se incomode com isso, claro. Os livros da Annie Ernaux, em geral, não tem muito essa preocupação com spoilers. Eu acho, é uma vida normal, ela contando a vida dela, eu acho que não tem muito problemas em relação a isso, mas claro que a gente também vai estar falando sobre o estilo, sobre trechos e coisas assim, então para quem nunca leu talvez possa, né, não sei, enfim, mudar a experiência de leitura, então deixo a encargo de cada um escolher como quer fazer isso, né? Numa coincidência extremamente feliz, e não nada de propósito, eu recentemente fui ver uma palestra sobre Annie Ernaux e foi muito gostoso porque eu aprendi muito sobre ela. O evento, então, essa palestra faz parte de um evento que eu ajudo a organizar, que chama Poiesis, que acontece presencialmente na Universidade Federal do Paraná, e se chamava Maryse Condé e Annie Ernaux, Retratos de Família, com a professora Viviane Pereira e a mestre Jéssica Andrade. E elas foram justamente dando um panorama das duas autoras, em parte comparando, mas mais contrastando as diferenças das duas, autoras muito importantes de língua francesa. Inclusive, fiquei com muita vontade de ler a Maryse Condé. E eu queria começar o vídeo de hoje, então, falando de algumas informações que a professora Viviane mencionou nessa fala, que eu achei que mudam, são importantes para a leitura desse livro. Então aqui, abre aspas, Viviane. Uma coisa que ela comentou que eu achei muito interessante é que existe uma espécie de trilogia da família, que é assim, uma trilogia informal, mas que são os 3 livros em que ela fala sobre os pais dela. Esse aqui é o primeiro de todos, então, O Lugar. Ela fala predominantemente sobre o pai, e a princípio, pelo que ela falou, existe um chamado La Femme, a mulher, em que ela falaria sobre a mãe, e curiosamente esse ainda não foi traduzido para o português, porque o terceiro destes dois, que é o A Vergonha, que vai ficar um pouco mais na relação entre os dois, já foi traduzido. Então a gente tem ali um buraquinho que eu espero que a Fósforo preencha muito em breve, mas que, né, tem ali um andamento, ali tem um caminho, um diálogo entre esses livros para ela falar sobre essa relação toda. E a Viviane, nessa palestra, falou também que esse livro é um livro que teve um impacto grande no projeto estético da Annie Ernaux. Ela já tinha publicado coisas antes, mas que eram esses primeiros livros, assim, e que aqui que ela, de fato, começa a investigar aquilo que ela quer investigar, e a partir daqui que ela toma essa voz mais propriamente dita, que vai ser o que vai deixá-la famosa, que é essa maneira de contar a sua própria história como exemplo, como pano de fundo de uma existência social, né, de um
um cenário social, que é o que ela já vai fazer nesse livro aqui extremamente bem. O livro começa então com a Annie Ernaux falando do momento em que ela foi aprovada para ter o certificado para poder ser professora. Esse é um momento que ela identifica, nessa mudança dela para estudar, para se tornar professora, é um momento que ela identifica como uma separação dos pais dela. Os pais dela vêm de origem simples, origem de fazenda, de operários, conseguem comprar ali um espaço que é um café, mercadinho, assim, conseguem ali melhorar um pouquinho de vida a ponto também de conseguir formar uma filha, né, ainda que a filha tenha tido ajuda do Estado e tal, o que também é importante, né, nessa mudança, que já está vindo de uma geração pós-guerra, então não sofre tanto com o impacto que a guerra teve na geração dos pais, né, o pai e a mãe viveram impacto das duas guerras mundiais, né? E a Annie Ernaux já não vai ter isso. E começa a criar, depois que ela casa também, ela cria ali uma distância. E é justamente isso que ela vai tentar pensar quando o pai dela falece. Então ela tá lá na casa dos pais dela, visitando quando isso acontece. E o pai dela acaba falecendo e ela começa justamente a pensar sobre essa relação dos dois, assim, e começa a pensar como escrever isso também. Tem uma parte aqui que ela fala, né, ela tá voltando de trem depois disso, depois do falecimento do pai, e ela fala depois, ao longo do verão, enquanto esperava meu primeiro cargo de professora, pensei, um dia terei que explicar todas essas coisas, o relacionamento com o pai, toda essa sensação, né, todo esse sentimento que ela teve ali. Ou seja, terei que escrever sobre meu pai, sobre a vida dele e sobre essa distância entre nós dois, que teve início em minha adolescência. Uma distância de classe, mas bastante singular, que não pode ser nomeada, como um amor que se quebrou. Em seguida, comecei a escrever um romance cujo personagem principal era ele. No meio da narrativa, tive uma sensação de mal-estar. Só há pouco percebi que escrever o romance é impossível. Para contar a história de uma vida regida pela necessidade, não posso assumir, de saída, um ponto de vista artístico, nem tentar fazer alguma coisa cativante ou comovente. Vou recolher as falas, os gestos, os gostos do meu pai, os fatos mais marcantes de sua vida, todos os indícios objetivos de uma existência que também compartilhei. Nada de memória poética, nem de ironia grandiloquente. Percebo que começa a vir com uma naturalidade uma escrita neutra, a mesma escrita que eu usava em outros tempos nas cartas que enviava aos meus pais contando as novidades. Esse neutro talvez seja uma palavra que me incomode um pouco, mas enfim, não é esse o ponto. Aqui, eu acho esse trecho que eu li extremamente importante. Ele está na página 14 e 15, então ainda no começo do livro, mas eu acho eles importantes porque eu acho que são justamente os parágrafos em que ela se dá conta e apresenta para o leitor esse projeto estético, né, dela, né, para o leitor e para a leitora. Essa ideia de que eu vou tentar uma linguagem mais objetiva, vou tentar contar a realidade de um jeito mais seco, justamente para pensar essas relações. E eu não acho que seja uma forma neutra, eu acho que é uma forma bastante marcada. Eu acho que ela não é neutra porque não é romantizada ou algo assim. Eu acho que é uma escolha estética muito, muito específica, né? Por isso que aqui eu acho esse neutro me estranha um pouco. Mas eu acho muito, muito interessante ler esse livro, depois de já ter lido algumas outras coisas dela, é justamente perceber quando, em 83 ainda, ela já coloca em palavras que esse é um projeto dela, assim, né? Um projeto da literatura dela. E é justamente continuando, então, com essa noção de classe, que ela vai dando essa linha, então, para a história do pai dela, né? Tanto que depois ela continua, eu acho uma frase ótima, né? Onde eles moravam lá, o pai morava. Aqueles que não possuíam terra alugavam sua mão de obra para as grandes propriedades da região. Então já começa a colocar esse tipo de vocabulário, esse tipo de posição, e vai mostrando como mesmo a relação do pai dela com os pais dele, né, com os avós dela,
já é também muito marcada por classe, no sentido de o que os filhos precisam fazer dentro de casa, como trabalho, com que idade eles precisam sair de casa para trabalhar e continuar fazendo as coisas, e como eles conseguem evoluir, quais são os círculos sociais que eles conseguem frequentar, né? São pessoas que, em geral, saíram da escola muito cedo, para começar a trabalhar muito cedo, o seu espaço, o seu círculo para conhecer alguém é muito restrito, como você se desenvolve, né, a partir disso, como você desenvolve a linguagem vai ser um tema posterior do livro, né, mas como existe uma linguagem que eles identificavam como marcada entre pessoas do campo e pessoas da cidade, ou outros pequenos hábitos, assim, que vão se diferenciando. Então, como a questão de classe já vai trazendo essas pequenas limitações, escolhas, obstáculos que vão criando toda a vida de uma pessoa, né? E isso é uma coisa que ela começa a descrever muito bem. E uma parte que me chama muito a atenção, porque ela, como professora, leitora, escritora, tem uma frase que me impactou muito quando ela anota, e ela fala o seguinte: quando leio Proust ou Mauriac, não consigo acreditar que eles se referem à mesma época em que meu pai era criança. Então, essa diferença das casas, dos círculos, dos meios, dos objetos que Proust, por exemplo, descreve em relação ao que o pai dela descrevia como a infância dele, né? E como existe ali uma diferença absurda, sendo que se tratava da mesma época, no mesmo país, assim. E ela, imagino nessa sensação para elaborar isso, de como foi também para ela conciliar esses dois mundos, né? Que é basicamente o que ela está tentando fazer na obra dela, que é entender essas mudanças, né, da sociedade, assim. Eu acho também muito interessante como ela captura, né, observa, ou cria, ou encontra palavras para narrar certos detalhes pequenos da vida, desde frases que ela encontrou num livro didático que o pai usava, que tem muito a ver com o jeito de narrar a sociedade, assim, de criar essa sensação de classe e sociedade nos alunos, ou pequenos hábitos e atitudes do pai, o que foi mudando ao longo do tempo, o que continuou a mesma coisa, o mesmo tipo de roupa, né? Tem a roupa da semana e a roupa do fim de semana, e coisas assim. Então, eu acho que a coisa toda vai criando muito essa imagem, assim. E daí esse pai, então, vai pro exército no período mais final da guerra, e ela fala que quando ele voltou para casa, não quis mais trabalhar com a cultura. Era assim que ele chamava o trabalho na terra. O outro sentido de cultura, o sentido espiritual, ele considerava inútil. Que é quando ele vê que a realidade não era necessariamente aquela da fazenda que ele trabalhava e vai ter vontade de tentar ou fazer outras coisas, né? Sobre a escrita ainda, ela pontua em vários momentos do livro algumas questões de escrita, né? Na página 27, por exemplo, ela fala: escrevo bem devagar. Enquanto me esforço para reconstruir a trama de significados de uma vida, levando em conta acontecimentos e escolhas, tenho a sensação de que vou perdendo, na essência, a figura do meu pai. E é justamente, né, a sensação de afastamento que depois da morte talvez provavelmente se intensifique cada vez mais, né? Uma outra coisa que ela também já menciona em passant aqui, mas que vai ser um tema de um outro livro dela, é uma irmã que ela teve, que faleceu antes mesmo dela nascer, que morreu de difteria. E ela comenta aqui, por exemplo, que a criança, como quase todas as crianças da região, não era vacinada, por exemplo, né? E como esse é, né, outra decisão social, governamental que impacta a vida das pessoas, como a gente bem viu, infelizmente, na época de Covid, né? Uma outra coisa que também vai ser um tema de outras obras dela, ela menciona aqui também rapidinho essa conversa à mesa da família, né, das refeições de fim de semana, e que já se falava muito sobre a época da guerra e as mudanças e tal, e esse é um argumento bem importante dos anos, né, por exemplo. Então,
Também tem esses temas que já vão dando a sua cara nesse primeiro livro, né? Nesse livro que parece ter sido tão pivotal para a obra dela e que ela vai conseguir explorar mais profundamente de outros jeitos na obra posterior. Eu acho muito interessante observar isso. Aqui também tem um outro pensamento dela sobre classe que é interessante. Ela fala assim: ao escrever, caminha-se no limite entre reconstruir um modo de vida em geral tratado como inferior e denunciar a condição alienante que o acompanha. Afinal, essa maneira de viver constituía, para nós, a própria felicidade, mas era também a barreira humilhante da nossa condição, consciência de que em casa as coisas não estão lá bem assim. Eu gostaria de falar ao mesmo tempo dessa felicidade e de sua condição alienante, sensação que fica oscilando de um lado para o outro dessa contradição. Eu acho esse um trecho tão complexo quando a gente pensa nessa sociedade capitalista que começa a crescer cada vez mais com o fim da Segunda Guerra Mundial, versus esse estilo mais tranquilo, menos consumista de vida que começa a se ter como ultrapassado. Como ela apresenta aqui essa noção de ser feliz assim com tão pouco também é alienante, né? De faltar ambição, faltar perspectivas. Então isso também, para a própria Annie Ernaux, é uma coisa complexa, né? De como se encaixar nesse sistema inteiro. E é uma coisa que eu acho que aqui sim tá muito inicial ainda é só uma sementinha, e eu tô muito curiosa para ver como isso vai se desenvolvendo aí ao longo dos próximos livros também. Tem um pouco esse apego com os objetos. Eu acho que é uma coisa que o Georges Perec, por exemplo, explora muito bem num livro chamado As Coisas. A própria Annie Ernaux vai retomar em Os Anos, mas a relação que classes diferentes vão ter com posse, com objetos, também é muito diferente, né? A noção do que vão pensar da gente, os vizinhos, clientes, todo mundo, quando se faz alguma coisa diferente, ou quando há a perspectiva de acontecer alguma coisa diferente, né? E ela também fala, né, nessa ideia da relação deles mudar com o tempo e não ter sido sempre distante. Quando ela está falando como eles pensavam, ela fala muitas vezes nós achávamos isso, nós não perguntávamos, nós não falávamos sobre preço das coisas e tal. E ela aponta o seguinte: agora estou usando várias vezes o nós, pois durante muito tempo eu também pensei como ele e não sei dizer quando foi que me transformei. Então é como ela também percebe essa mudança para ela mesma, né, de ter mudado o jeito de pensar ao entrar em contato com outras coisas, né. Mesmo a questão da linguagem, né, quando ela começa a aprender na escola uma linguagem mais gramatical e tal, de querer corrigir os pais em casa e tal. Então mesmo a linguagem vira esse campo de embate, né, dentro dessa família, porque se ensina na escola a noção de que o francês, ou enfim, a língua materna, acho que a gente pode aplicar isso para qualquer língua, certa é essa da escola, essa gramaticalzinha, e o que se fala de diferente disso não é a língua, né? E para quem tem interesse em ler sobre o tema, eu recomendo muito um livrinho pequeno, por isso livrinho, mas maravilhoso, chamado Preconceito Linguístico, do Marcos Banho, que é um livro revelador, assim, e fala muito sobre essa noção de como a gente cria essas classes mesmo dependendo do jeito que a gente fala, né? Ela também vai narrar vários episódios, vários momentos em que ou ela, ou o pai, ou os dois juntos, ou a família passou ali por algum momento que uma situação que marcou ela nesse sentido de classe também. Então tudo isso obviamente vai agregando muito para a construção, né, dessa comunidade, dessa sociedade, mas principalmente desse núcleo familiar, assim, né, porque ela tá tentando pensar socialmente a partir do núcleo familiar, né, como essa família, esse núcleo serve como ilustração de várias dessas mudanças, de várias dessas camadas, de vários desses estratos, costumes, hábitos. E ela não tem essa intenção de totalidade, né? De dizer, a experiência dessa família é a experiência de todo mundo, mas sim de pensar a experiência dessa família pode ser compartilhada por outras também, né? Existe
o fundo comum. E apesar de cada família não viver as coisas da mesma maneira, elas vão cruzar, né, esses acontecimentos externos que estão influenciando essas vidas no dia a dia, né. Oi, pessoal, já tô editando aqui, a blusinha bonitinha já virou um moletom quentinho. Mas uma coisa que eu queria mencionar ainda, que eu acabei não falando na gravação, eu acho que o espaço é uma coisa muito importante desse livro também, porque sempre que ela tá narrando a história do pai, ela se passa em poucas cidades que ficam muito próximas uma da outra, então até existem essas mudanças, e mesmo, né, a ida do campo para essas cidades menores, mas que ainda são cidades de interior. O momento em que o pai dela mais muda, né, que é quando ele decide não trabalhar mais com a cultura, o trecho que a gente leu é justamente quando ele tem contato com outras cidades, né, quando ele está no exército e vai para Paris, por exemplo. Mas, ao menos do jeito que ela apresentou, é uma pessoa que sempre ficou na França, sempre ficou no seu país, e mesmo dentro do país não conheceu tantos lugares assim. Os passeios também tinham a ver com retornar a lugares, então ser um espaço restrito. Tanto que a ida dela para cidades maiores para estudar e a ida dela para o Reino Unido para trabalhar como au pair e aprender inglês, também é uma coisa um pouco estranhada assim, pela família, né? Também como essas mudanças e esses estranhamentos também estão muito atrelados ali a um mapa, né? O quanto mais longe você está indo. O que eu acho uma coisa muito curiosa e que eu também fiquei pensando como é que vai continuar evoluindo aí nos próximos livros. Esse aqui foi uma releitura para mim, então. Esse aqui é um dos livros que eu já tinha lido, mas gostei muito de voltar para ele, principalmente depois daquela palestra que eu mencionei no começo. Foi muito... Eu acho que é um livro muito... sem conhecer nada de Oranges, infelizmente, mas me parece um livro realmente desse que apresenta uma proposta. Tipo, agora eu descobri o que eu quero fazer, como eu quero explorar essas histórias, como eu quero contar, achar a voz de como narrar e tal. E me pareceu muito interessante, assim, me pareceu muito revelador que já em 83, já nesse momento, ela tenha conseguido começar a elaborar assim, um projeto que inclusive aparece dentro do livro, né? A explicação do que eu vou fazer, o que eu estou fazendo aqui. Já aparece talvez uma formulação ainda inicial, mas já começa a aparecer, assim, né? Isso eu achei muito fascinante, assim, porque eu acho que nem todos os escritores têm, desde tão cedo, essa ideia mais completa. E talvez ela também não tivesse noção ainda de o quão longe ela levaria isso, né? Talvez ela também pensasse que isso ficaria limitado a esse livro, enfim, talvez fosse para ser a proposta desse livro, isso a gente não tem muito como saber, mas eu já acho interessante como isso começa a se formatar e já começa a dar essas prévias, assim, do que vai acontecer, assim, pra gente depois também. Eu acho um livro muito sensível, muito cuidadoso, assim, porque eu acho que ela tá muito atenta. Eu acho que justamente essa separação, essa distância que ela cria, que ela cria não, né? Eu acho que essa agência não é tão forte, mas que se cria entre ela e o pai, é uma coisa que incomoda, que inquieta ela, né? E é justamente a tentativa de investigar, de entender, de talvez até diminuir, ou diminuir também completamente possível, não é? Porque o pai morreu, mas de talvez trazer um alívio para ela, né, de pensar sobre tudo isso e como lidar com tudo isso. E é justamente nessa chave de pensar a classe, né, de não é um problema exclusivamente entre os dois indivíduos nessa relação, né, que um indivíduo não gostava do outro ou alguma coisa assim, mas é que tem toda essa construção social ao redor deles, tem toda o fato dela ter ali uma ascensão de classe, o fato de como a sociedade também foi mudando depois dessas famílias do pós-guerra,
dela já ter vivido mais tempo em cidades do que os pais. Como tudo isso vai gerando justamente essa diferença de pensamento, de comportamento, de crenças, de estilo de vida, de hábitos de consumo, inclusive, que vão fazendo com que essas relações sejam desgastadas, com que elas fiquem meio... assim, um campo não se conversa mais também com o outro. E curiosamente, ela dá o exemplo disso dentro da família nuclear, mas eu acho que a gente pode pensar isso na nossa experiência urbana também, né? O quanto a gente frequenta os mesmos lugares, que pessoas do nosso círculo, e talvez os contatos com pessoas de outras classes é realmente limitado para, enfim, independente de onde a gente esteja nisso. E isso é muito interessante, isso é uma coisa que eu fico pensando quando eu tô lendo a obra dela e que eu acho que traz muita reflexão, assim. Bom, pessoal, acho que é isso que eu tenho pra falar. Me falem aí embaixo, vamos conversar sobre o livro, spoilers liberados, fiquem à vontade. Quem já leu, quem ainda tá querendo ler ou ainda vai ler, ou enfim, qualquer coisa, avisem aí nos comentários como que vocês estão com o Enierno. E quem quiser acompanhar mais detalhadamente, então, o livro para novembro é um que eu nunca li ainda, que é o Paixão Simples, também traduzido pela Marília Garcia, também curtinho. Esse aqui foi publicado no original em francês em 91 e aqui pela editora Fósforo no Brasil em 2023. É isso, pessoal. Esse aqui tem até uma letra maior, eu acho, então tem cara de ser até mais curto. Então é isso. Bora falar mais sobre o livro. Obrigada pela companhia, pessoal. Espero que a chuvinha de Curitiba tenha alegrado aí alguns corações. E até a próxima. Tchau, tchau.